Olá, nossa aula de hoje é sobre periodontos. Periodontos, como o nome nos indica, fazem parte deste grupo todos os tecidos que envolvem um dente, que estão na periferia dele. Eles foram formados durante a fase da odontogênese, denominada então de raiz, a partir do crescimento da dentina radicular. Lembram disso? Bem, estes tecidos, eles têm a função, num dente in situ, na região localizada normal dele, de sustentar, ancorar e também proteger um dente da cavidade oral, porque a cavidade oral é considerada um meio externo, contaminado. Fazem parte, então, deste periodonto a gengiva, e também faz parte as regiões de suporte de um dente. Quem são elas? O osso alveolar, o ligamento periodontal e a superfície da raiz, que é recoberta por cemento. O periodonto, como um todo, ele é classificado em duas subdivisões. Uma região macroscopicamente visível, quando olhamos a boca de um paciente, vocês visualizarão o periodonto de proteção e ele é formado basicamente por gengiva. E a região onde não é visualizada macroscopicamente ao analisar a cavidade oral, denomina-se de periodonto de sustentação, porque ele está abaixo da gengiva. Este periodonto, então, de sustentação será o início da nossa conversa hoje. Periodonto, então, de sustentação ou inserção. Fazem parte dele três componentes: o osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento. Como três componentes foram formados na fase de raiz da odontogênese. Entretanto, em fases anteriores, o osso alveolar já havia iniciado a sua formação. Inclusive na fase de coroa, que antecede a fase de raiz, nós já podemos identificar esse osso alveolar bem formado. Então, ele é o primeiro dos componentes do periodonto de inserção, ou também chamado de periodonto de sustentação, a ser visualizado. Aqui nós temos uma lâmina histológica de um germe dentário na fase de coroa, onde já tinha dentina e esmalte, com o osso alveolar bem visualizado aqui ao redor. Correto? Esse osso alveolar, então, foi formado durante a fase de coroa, e ele iniciou a formar aquela câmara chamada de cripta óssea. Gradativamente, enquanto os tecidos da região da coroa estavam sendo mineralizados, o teto da cripta óssea começou a ser desmineralizado, degradado, corroído, consumido por células secretoras de enzimas. Quem degrada tecido ósseo são os osteoclastos. Então, na fase de coroa, nós já visualizamos a diminuição do teto da cripta óssea de cada dente. Posteriormente, na fase de raiz, esta região chamada de teto da cripta óssea, que fica entre o germe dentário e a cavidade oral, já foi reabsorvida e observamos a manutenção desse osso alveolar apenas na região cervical e radicular de um dente. Como podemos ver aqui nesse desenho esquemático, aqui nós já temos a dentina radicular formada, o osso alveolar formado também e o teto da cripta óssea já foi desmineralizado, reabsorvido. Esse osso alveolar, chamado então de osso alveolar propriamente dito, recebe esse nome por quê? Porque existe o osso alveolar
e as trabéculas que circundam um dente na região radicular e cervical, então toda a região radicular até o cérvix do dente, é chamado conceitualmente de osso alveolar propriamente dito, porque nós temos o corpo, né, da mandíbula com o osso alveolar. O que nós encontramos nesse osso alveolar, então? Inserções de fibras de colágeno produzidas pelo tecido lateral ao osso, produzidas então por uma região chamada de ligamento periodontal. Desta forma, o osso alveolar estará conectado fisicamente por fibras chamadas de fibras de Sharpey, que são feixes muito grossos de fibras de colágeno do tipo 3, à região radicular de um dente. As células desse osso alveolar, propriamente dito, são exatamente as células do tecido ósseo. Quem são elas? Osteoblastos, na borda do tecido ósseo, osteócitos dentro de lacunas e osteoclastos na borda do tecido ósseo, formando então as chamadas lacunas de reabsorção do tecido ósseo. Esse tecido ósseo estará sempre em constante formação e reformação, como eu brinco. Forma e reforma justamente porque as forças mastigatórias estarão sempre fazendo uma pressão sobre os dentes. E isto causará no tecido ósseo sempre uma formação nova, né? Ele estará sempre sob pressão das forças de mastigação. O tecido ósseo em si, ele é trabeculado e à medida que essas trabéculas estarão aumentando em espessura, elas chegarão a apresentar sistemas haversianos. Sistema haversianos é aquele sistema onde existia um canal central, chamado de canal nutridor, onde passam vasos sanguíneos e terminações nervosas e vasos linfáticos, e também a formação de tecido ósseo em lamelas, como se fosse um sistema circunferencial, sistema de circunferências de anéis ao redor do canal nutridor. Como dito antes, o que ancora, o que segura esse tecido ósseo na região radicular serão fibras de fibras colágenas organizadas em feixes, ou seja, em grupos, né, mais grossos do que apenas uma fibra, e essas fibras elas serão produzidas pelo tecido lateral ao ósseo, chamado então de ligamento periodontal. Entretanto, elas são formadas e mergulhadas no tecido ósseo recém-formado, que é o osteoide. Desta forma, esse osteoide, à medida que vai sendo mineralizado, essas fibras de colágeno 3 ficam ancoradas, ficam inseridas, mergulhadas no tecido ósseo já mineralizado. Então, as denominadas fibras de Sharpey estarão presentes na borda do osso alveolar.